Gente, já tem muito tempo que Ciro Gomes tem sido uma decepção. Né? Ciro Gomes, que já foi um líder que foi ministro, inclusive de governos progressistas. Ciro Gomes, que foi um governador que contribuiu para que o Ceará, não é só por causa dele, ele fez parte de uma. Ele foi governador, tinha uma administração, mas, claro, tem uma parcela de contribuição na transformação do Ceará no melhor estado em termos de educação pública do Brasil. Mas o Ciro Gomes, que tem essas coisas boas aí que eu já falei, né? Ministro e tal. O Ciro Gomes já tem algum tempo que entrou numa vibe muito ruim. E agora ele entrou na campanha da extrema-direita contra o Alexandre de Moraes e disse que processos do 8 de janeiro serão anulados. Cresce a pressão para anular a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O ex-presidenciável Ciro Gomes se somou à campanha da Folha de São Paulo e de outros setores da extrema-direita para atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, protagonista da tentativa de golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro de 2023. Desde 2019, Moraes resolveu transformar esse inquérito em uma coisa que não tem fim, no inquérito do fim do mundo. Isso, data máxima vênia, não é direito, é incorreto. Está simplesmente produzindo nulidade para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, disse Ciro, segundo a reportagem da própria Folha de São Paulo, que tem liderado os ataques contra Moraes, ao lado de figuras como o jornalista Glenn Greenwald e o bilionário Elon Musk, dono do X. No seu vídeo, Ciro diz que Moraes acumula funções e poderes. Ele bate lateral, faz o gol de cabeça, como o juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, e faz ele mesmo a perícia do VAR no lance, afirma Ciro Gomes. O ex-presidenciável também defende que o inquérito das fake news seja encerrado, para que assim as coisas voltem à normalidade. Bem, eu literalmente discordo de tudo que Ciro Gomes disse nesse episódio aqui. Mas tudo mesmo. Né? Tudo mesmo. A Xanda faz até uma pergunta. Ciro Gomes se transformou nisso ou sempre foi isso? Olha, eu tenho uma leitura, Xanda, que as pessoas todos nós, estamos em constante transformação. Todos nós. E o Ciro, ele do ponto de vista macroeconômico, ele tem algumas posições de centro-esquerda que ele sempre teve. Mas ele tem uma dificuldade muito grande, sempre teve, não é de agora isso não, da leitura do momento histórico, ou seja, saber ler o momento histórico em que ele está inserido. Por exemplo, em 2018, nós tínhamos claramente uma ameaça neofascista. E ele disse, ele não, Bolsonaro não, mas, assim, a gente sabe que ele votou em Haddad porque ele disse que votaria em Haddad e tal, né, pela democracia, como ele falou, mas ele foi a Paris, voltou para votar em Haddad, mas não enfatizou isso, não deu entrevistas dizendo que iria fazer isso e tal. Estava muito magoado com as jogadas políticas do PT, né, muito chateado. Olha, eu tenho a visão de que isso demonstra uma falta de leitura. O Lucas fala assim, sempre foi assim, mentalidade de coronel. Eu acho que é um problema de leitura de realidade política. Ele não conseguiu ver a ameaça que o Bolsonaro representava naquele momento. Bolsonaro contribuiu para a morte de milhares de brasileiros na pandemia. Bolsonaro recolocou o Brasil no mapa da fome. Bolsonaro aprovou uma reforma da Previdência que o próprio Ciro disse que era um ataque aos pobres. E é bom lembrar que o Ciro também não viu quem era Tabata Amaral. Eu vi. Se alguém duvida disso, quando o meu canal A Nova Máquina do Tempo for restaurado, busque os meus vídeos sobre Tabata Amaral. Faça uma busca. Tabata Amaral, Tabata Amaral, no meu canal. Faz essa busca. E vocês vão ver, não agora, porque o meu canal foi hackeado e eu ainda não recuperei, mas eu devo recuperar ele em breve, né? Em uma semana. Bom dia, Lucas. Vocês vão ver que eu vi, muito antes do voto dela, da Tabata Amaral,
na reforma da Previdência, eu vi que a Tabata Amaral tinha tendências liberais, que não era uma pessoa do nosso campo em questões centrais. O Ciro não viu. Por que ele não viu? Aí eu penso o seguinte, o Ciro, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa capaz de entender de problemas complexos de macroeconomia, mas ver as pessoas pelo que de fato elas são, né, e ver os perigos políticos que existem, é uma coisa que ele nunca viu muito bem. Durante aquele período, em 2018, ele não viu quem era a Tabata, que era uma pessoa claramente mais para o campo liberal, né? E ele não viu que Bolsonaro representava o tamanho da ameaça que Bolsonaro, que ele representava. Hoje em dia ele está sugerindo como se o PT fosse um problema maior do que o Bolsonaro, o que é uma leitura simplesmente absurda, né? Não faz o menor sentido essa leitura. Enfim. A Xanda diz que a origem dele é a Arena. Não, eu, como historiador, vou ter que explicar. Não, a origem dele é o PDS, que é um partido que era a antiga Arena, da ditadura militar. Na época só tinham 2 partidos políticos, né? E ele justifica, se cola ou não cola para vocês, aí eu vou deixar na mão de vocês. Mas ele justifica que, como o pai dele era da Arena, do PDS e tal, e para contar com o apoio do pai, né, ele teve que se filiar. Né? Mas ele rapidamente, durante o processo da redemocratização, apoiou a redemocratização. Quando vieram os outros partidos, ele se filiou ao PSDB, que na época era um partido de centro-esquerda, não muito de esquerda, viu? Mas tinha uma tonalidade levemente social-democrata na sua fundação. O PSDB, no final dos anos 80, se bandeou para o lado liberal. Não é? Se bandeou para o lado liberal. Foi até aí que, já nos anos 90, quando se bandeia ainda mais para o lado liberal, o Ciro acaba saindo do PSDB. Mas o problema é que é o seguinte, o que eu estou falando para vocês é que o Ciro não é uma coisa da macroeconomia do Ciro, é da leitura das pessoas, é da leitura da política, entendeu? Isso é muito mais relevante. Essa é a minha avaliação como uma pessoa que acompanha a trajetória do Ciro há muito, muito tempo. O Ciro, ele tem uma macroeconomia, uma perspectiva macroeconômica desenvolvimentista, neo-keynesiana, com alguns aspectos social-democratas, né? Mas ele não é uma pessoa que tenha... Primeiro, ele não é um socialista democrático, uma pessoa que defende a superação do capitalismo como horizonte, como eu sou. Eu defendo isso. Para mim, o capitalismo precisa ser superado. A outra coisa é que ele tem uma péssima leitura política de conjuntura. A conjuntura em 2018 faria com que todos os democratas enfatizassem a importância de derrotar o bolsonarismo. Em 2022, a mesma coisa. Em 2022, a mesma coisa. Há uma necessidade histórica de derrotar o bolsonarismo no momento em que nós vivemos. E Ciro não foi capaz de ver isso. Então, o grande problema de Ciro é essa incapacidade de leitura, de conjuntura e de ver as pessoas. Né? Não é como se ele tivesse, enfim, retornando ao que ele pensava no início da carreira. Até porque eu acho que no início da carreira dele, ele não tinha ainda consolidado essa forma de pensar. Quando ele consolidou a forma de pensar, ele consolidou a forma de pensar dele na economia para a dimensão desenvolvimentista social-democrata. Essa é a concepção que ele levou praticamente a vida toda. Mas essa concepção não informa ele a leitura dos partidos políticos, da conjuntura. São coisas separadas. Às vezes a pessoa pode ter... Vou dar um exemplo para vocês. Um outro exemplo. Vocês já viram o Rui Costa Pimenta, do PCO?
O Rui Costa Pimenta, às vezes, tem leitura de conjuntura, a meu ver, completamente equivocadas. Né? Completamente equivocadas. Mas ele. Você não vai dizer que ele é um cara pró-capitalista, nem nada disso. Então, a gente tem que separar o que é leitura de conjuntura política e do que é o posicionamento ideológico, né? Enfim. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.